Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal! E hoje iremos falar sobre não é nem mistério isso, mas o assassinato de John Lennon. Assim, o John, na época, ele já estava bem perto e bem grudado na Yoko Ono. Já começa esse vídeo dizendo que o mundo inteiro tem que pedir desculpas para Yoko Ono. Porque só no documentário Get Back já mostra o quanto ela não tem nada a ver com o término, a separação dos Beatles. Tá? Porque o John Lennon, assim, desde do casamento com a Cynthia, ele tem histórias. Tem as histórias de que ele agredia a Cynthia. E que ele queria mesmo uma pessoa do lado dele. Tipo uma mãe. Você lembra a mãe dele? Ali que na verdade era a tia, mas só que a mãe de verdade morava a poucos metros da casa da tia. E aí ele acabou sendo a mãe mesmo, só que a mãe morreu, e aí ele ficou com a tia de novo, continuou com a tia, só que aí teve essa coisa assim do abandono materno da parte da mãe. Então, ele sempre teve esse trauma com ele, e ele sempre foi dependente emocional de qualquer mulher que tinha uma relação com ele. E a Cynthia e a Yoko também eram essas mulheres ali que tomavam conta pra ele, né? Digamos, era a mãe dele. Só que ele também tinha umas coisas ali, digamos, ela não podia falar. A Yoko Ono, ela não podia falar. Se ela falasse, já ia demonstrar que ela estava errada, né? Que ela poderia levar um tapa dele. Tanto que ela era obrigada a estar com ele 24 horas por dia. Mesmo ela sendo uma artista, uma pintora e tal, ela tinha que estar 24 horas por dia com ele. E aí isso tomava muito tempo dela. E é por isso que os Beatles ali tinham aquela regra de não ter nenhuma criança, ninguém familiar dentro do estúdio. Digamos que o John preencheu essa regra, só que na verdade o Ringo também tava com os filhos dele no estúdio, junto com a esposa, o George a mesma coisa, o Paul também, e ali todo mundo infringiu essa regra. E aí ela ficava ali vendo o John, aí o John ia pro lado dela cheio de LSD, só que ele ficava assim, ele viajava. Aí, na época do Sgt. Peppers, todo mundo que já viu aqui no canal sabe que o John era daqueles que viajava mesmo. Ele e o Paul McCartney praticamente discutiam quem ia colocar a sua própria música ali. Aí nessa parte o Paul McCartney partiu para ser o líder das músicas ali, das instruções, tanto que uma parte ali, para quem não sabe, o George Harrison, ele também tentava mostrar o trabalho dele, o desempenho, e o Paul negava todas as partes, e isso deixava o John decepcionado e também com raiva, tanto que depois do sucesso do primeiro álbum solo do George Harrison, vendeu bem mais que o primeiro solo do John Lennon e do Paul McCartney. Mas voltando aqui, o John, ele era bem aquelas pessoas assim grudentas. A Yoko, ela era praticamente mãe, esposa, amiga, psicóloga, a doutora dele, a assistente, e também passava praticamente o dia inteiro com ele. O dia inteiro. Então essa coisa
de que os Beatles não gostavam dela, não existe. No documentário do Get Back, diz bem claro de que ela sempre teve um bom relacionamento com os caras dos Beatles. Sempre teve. Sempre. Era o John mesmo que queria ela perto toda hora. Toda hora. E lembrando que ela também nunca foi assim, aquela cantora. Gente, a Yoko Ono não canta, tá? Para. Ela não canta. Ela nem é pra ela cantar. Ela é uma artista de arte, de pintura, de escultura cenográfica e tal. Ela não é cantora, tá? Teve um episódio em que eles foram tocar junto com o Chuck Berry. O John e a Yoko. Gente, mas nem gritando ela consegue. Não dá. Só pra ver a cara do Chuck Berry ali, meu Deus do céu. Até o grito, ela consegue fazer errado. E aí, não. E quem é que... Não, é aquela ideia do John. E aí fazer um álbum junto com ela. Que ideia é essa? Meu Deus, aquele álbum. Que é aquele álbum, gente? Tá, voltando aqui. O Martin Chapman. O Martin Chapman, né, que é o fã maravilhoso, ali, o fã que, cara, ficou maravilhado com o John, que era super fanático pelo John. E aí ele, assim, tinha uma hipocrisia do John com as canções. O Martin, ele planejou a morte do John depois da fala do John dizendo que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Aí, a partir desse momento, ele começou a planejar o assassinato. Só que essa afirmação aqui do John Lennon dizer que os Beatles eram mais famosos, claro que é mentira. Não, é verdade que ele falou, mas que ele falou que o John falou isso. Tanto que tem até uma entrevista em que ele pede desculpas, que ele se equivocou e tal. E obviamente a gente sabe que é mentira, que os Beatles, eles só vieram pra revolucionar e tal, e foi um equívoco do próprio John Lennon ali, tanto que ele até pede desculpas. E aí tem uma galera ali religiosa que querendo criticar os Beatles. Para, gente, para. Tá, se você não sabe o que tá falando, é melhor não opinar, tá bom? Não opina, tá? Deixa que a mamãe aqui te explica. Outra coisa. Há 40 anos, o John, ele tinha lançado o último álbum John, né, no dia 8/12 de 1980. E ele saiu do apartamento com os fãs, e aí o Martin, nos fãs ali estavam ali embaixo, e ele saiu pra dar autógrafos, pra dar atenção ali. E aí o Martin já estava lá, mas ele ficou com receio com a presença do John e também com a presença assim, mais dos fãs ali, se ele fizesse uma coisa ali. Então o Martin não foi. E aí ele voltou para o AP e depois em uma entrevista estranha ali para uma rádio, o John, ele disse que ele não conseguiria viver sem a Yoko Ono. Ele disse que preferia morrer antes da Yoko, porque se ela morresse antes, ele não conseguiria viver sem ela. Já é um sinal ali de dependência emocional. Mas vai lá. Ó. Aí o Martin veio e pediu, aí depois que ele desceu do estúdio, ele pediu um autógrafo pro John. E o John deu esse autógrafo pro Martin. E aí é que as coisas começam a ficar estranhas.
quando ele tinha acabado de dar esse autógrafo pro Marty, aí tem aquela foto e tal, a última foto do John Lennon, aí o Marty tá bem do lado ali. O Marty, o John, ele sai andando, assim, sai andando ali pra... E aí na volta, ali, o Martin, ele atirou 6 vezes e errou uma. Ele acertou 5 nas costas e aí uma passou reto ali. O Martin sentou na cadeira da rua e ele tava sorrindo e dizendo: eu matei John Lennon. Aí, tipo, eu acabei de matar John Lennon. E aí, eles pegaram, e aí com toda aquela, com os tiroteios ali, começaram a chamar a ambulância, a Yoko ficou desesperada, e aí eles pegaram o John e levaram no hospital. Chegaram antes das 11 da noite, e o John já estava sem pulso. Às 10 minutos depois de estar em 10 minutos de silêncio, a capa da Rolling Stones vendeu muito. Sabe aquela capa em que a Yoko se recusou a posar nua? Que na verdade é até compreensiva dessa parte, né? Aquela capa em que o John tá em uma posição fetal, abraçando a Yoko. Então, ela vendeu muito depois do acontecimento com o John. E o Marty foi condenado à prisão perpétua. Aí aqui, pra vocês, seria... Só pra tentar aqui falar pra vocês. Tem teorias de que o Martin foi planejado pelo governo para fazer exatamente isso. Assassinar o John Lennon. Porque na época o John Lennon, ele era da paz e amor, sem guerra e tal. Era bem do movimento hippie. E aí ele era totalmente contra o governo da época, que queria explorar, que queria... que não tinha liberdade de expressão. O John e a Yoko eram a favor da liberdade de expressão. Tipo, sem guerra é bem melhor. Vamos contar aí. Só que aí, com essa coisa, como já é de perceber, quando você desafia o sistema, parece que você também é ameaçado. Por isso que você tem que ter muita coragem para falar sobre uma coisa que realmente é política e que está acontecendo e que o governo finge que não tá. E aí, com essa coisa, assim, eles disseram que o Martin era uma pessoa era tão fascinada pelo John Lennon, ele tinha todos os discos do John, dos Beatles e tal, que eles disseram que é só você... Exatamente a teoria eu não lembro muito bem, mas conseguia, assim, fazer com que o próprio artista atraísse o próprio fã. E aí o fã revoltado seria o assassino do seu ídolo. Essa teoria existe, mas vamos ficar com o fato mesmo. E aí, essa teoria assim, do governo e tal, assim, também não vamos descartar. Essa é uma teoria, pode ser verdade ou não. Mas se for, tá aí pra o pessoal analisar. Tá na internet, no YouTube, é só você procurar. E aí, assim, só na época, quando foi lançado, bem o álbum dele, né, dia 8/12 dos anos 80, o mundo inteiro ficou chocado. Todo mundo ficou chocado que ele morreu, que não tava acreditando.
E aí lembra que meses depois o Mick Jagger quase foi assassinado. Que eu falei, né, nos vídeos do Rolling Stones e tal. É só ir lá que vocês vão. Que você vai ficar. Que você vai saber ali o quase assassinato do Mick Jagger. Né, então, só que na época tava rolando uma onda assim, de assassinatos de algumas pessoas famosas ali, principalmente músicos. Então, aquilo abalou o mundo inteiro. Eu assim, ao usar um solo do John Lennon, eu gosto, mas não são aqueles meus favoritos, né, digamos. Claro que, além das 14 vezes em que o Martin foi perguntado por que ele matou o John Lennon, e ele responde na maior frieza e soberania, dizendo sim, eu matei ele confirma todas as vezes em que ele realmente fala sim, ele admite que matou, sim, queria fazer isso, planejou isso, e nenhuma das vezes ele negou, das 14 vezes em que ele foi condenado. Claro que, já que ele vai morrer na prisão, e ele ainda tá lá, fica bem claro aqui de que o fanatismo de alguns fãs é preocupante para alguns artistas. A maioria dos artistas. Sabe aquele fã que, se você falar mal do artista dele, eles te ameaçam de morte. Outra pessoa, tipo, hoje em dia já acontece muito. Gente, vamos parar com essa palhaçada, tá? Cara, você ameaçar a vida de outra pessoa é sério. Não tem cabimento isso, tá? Pensa bem o que você vai fazer. Ou procura ajuda, porque você não tá tão bem assim na cabeça, tá? Não é normal. Não é. E essa coisa de ele ter sentado na cadeira da rua, ficar sorrindo e ficar dizendo, eu acabei de matar John Lennon. Cara, é tipo uma das coisas mais revoltantes e também criminosas e decepcionantes em que um fã pode fazer com um artista. Cara, a vida do artista já é um turbilhão de coisas. Já tem um monte de gente do lado. Você nunca parece estar sozinho, com privacidade. Quando você tá sozinho, aí você aí parece que é até uma glória. Porque cada passo que você dá, todo mundo tira foto, todo mundo quer perguntar onde você vai, o que você tá fazendo, todo mundo, tá? E aí, e nessa época o John Lennon tava mais para dono de casa, ele tava cuidando do filho dele e da Yoko Ono ali. Tava cuidando do filho dele, tava fazendo bem coisa de casa mesmo. Tipo, ele acordava, e aí fazia o café da manhã, trocava a fralda, limpava a casa, cozinhava, saía pra passear com o filho e a Yoko, às vezes saía com a Yoko, só com a Yoko e tal, fazia uns trabalhos ali, gravava o álbum e tal, sabe? Ali, naquele momento, ele já tava começando assim a entender o outro lado dele, de ser pai, entendeu? E aí fica aqui o meu pedido, assim, os fãs, em vez de ficar com esse mimimi de meu artista é melhor que o seu, ou que é muito melhor que tal artista, que sei lá o quê. Vamos pensar aqui bem. Para com isso. Se você não sabe respeitar, os fãs têm que aprender a respeitar a opinião das outras pessoas.
Gente, vocês têm que aprender. Porque essa coisa tipo, a Taylor Swift. Pronto, eu já toquei no Swifts aí, né? A Taylor Swift é melhor que não sei quem. Não pode falar mal da Taylor porque você é ameaçado de morte. Porque você é sempre o errado. Calma, gente. Para. O que é isso? É um dia muito possessivo pra você se direcionar a um artista ou ao trabalho dele. Não é assim. Aí fica tão fanático que acontece isso. O cara praticamente... E o Martin, pra finalizar esse vídeo aqui, o Martin, ele queria ser famoso. Só que ele foi famoso da pior forma. Da pior. Ele queria de tudo a fama. Mas não o sucesso, não pra sustentar. Porque ele não conseguiria. Aí ele queria só a fama mesmo. E ganhou a fama de o assassino de John Lennon. Não queiram isso pra vocês. Não queiram isso pra ninguém. Tá? É inacreditável. Nem sei se... Assim... É praticamente imperdoável. É chocante. Você tirar a vida de outra pessoa. Sabe? Só porque ela cometeu um erro. Ali. Vocês entenderam? Entenderam? Tá, espero que tenha ficado claro aqui pra vocês. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência e compreensão. Eu fico por aqui. Um beijo da Mamãe Cat. Até a próxima. Tchau!